Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar com o estudo de frações. Aqui é a professora Zaira quem está falando e nós vamos iniciar a unidade 5. Muito bem, fração é um número que vocês já viram nos anos anteriores, não é? Quando eu vou representar parte de um inteiro, a gente representa por meio de uma fração. Então, quando eu tenho um número fracionário, eu tenho um número que foi representado em várias partes. Pode ser menos que o inteiro, por exemplo, ou pode ser mais que o inteiro. Utilizamos as frações no nosso dia a dia, muitas vezes até na nossa prática mesmo, como na compra, por exemplo, de produtos, né? Sua mãe pode pedir para você comprar meio quilo de carne, né? Pacotes de feijão vem em 1 quilo, então representando o inteiro, mas quando você quer meio quilo, você quer uma fração. Receitas também, né? Muitas receitas vêm escritas utilizando a fração: 1,5 colher de açúcar, 2,5 xícaras de farinha, 1/3 de xícara de leite. Então, esses termos significam partes de um inteiro. Então, vamos começar. Quando a gente tem uma fração, por exemplo, 1/2, eu estou falando que eu tenho um inteiro que foi dividido em duas partes e nós vamos utilizar apenas um. Então, essa fração, se a gente fosse representar um desenho, seria o inteiro dividido em duas partes. Essa divisão tem que ser em partes o quê? Iguais. E a gente vai pegar quantas partes deste inteiro? Uma parte. Então, o que a gente tem aqui? Olha, eu tenho 1/2, ou seja, 1/2, ou seja, uma parte de um inteiro que foi dividido em 2. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Se eu quero, por exemplo, 2/3 de xícara. O que seria isso? 2/3 significa que a quantidade da xícara vai ser dividida em 3 partes iguais e a gente vai utilizar apenas 2. Então, olha lá o que a gente tem. A gente tem 2/3. Então, 2 partes num total de 3. Observe a leitura do número, né? O numerador, que é o número que está em cima, a gente lê ele normal. 1, 2, 3, 4. O denominador, que é o númerozinho que fica aqui embaixo, ó, denominador 2, denominador 3, a gente faz a leitura sempre utilizando 2/2, 3/3, 4/4, quinto, sexto, até o 10. Depois do 10, a gente faz a leitura do número normal, utilizando o sufixo avos. Vejamos um exemplo. Vamos colocar aqui que eu quero 7 e 11. 7, eu não vou falar o 11 em números ordinais. Eu vou falar como 11 mesmo. Então, eu tenho 7, 11. E aí, eu acrescento a palavra avos, tá? Ou seja, 7, 11 avos. E como é que significa isso, professora? Significa que eu vou pegar um inteiro, ó, meu inteiro aqui tá um pouco tortinho, porque eu tô fazendo no quadro, tá, gente? Mas de vocês podem fazer aí
e vou dividir em 11 partes iguais. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 partes. E aí, nós vamos pegar quantas partes desse inteiro? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu completar aqui. 6, 7. Então, olha o que a gente tem. 7, 11 avos. Então, a escrita seria 7, 11 avos. Quanto que sobrou desse inteiro? Se eu pedisse para vocês representarem essa fração para mim, quanto que sobrou desse inteiro? Sobraram 1, 2, 3, 4, 11 avos, ok? Quanto que sobrou dessa fração aqui? Sobrou 1/3, ok? Então, vamos observar lá na primeira fração que a gente escreveu, que era 1/2. Olha o que a gente tem aqui. 1/2, a gente tem o número 1, que é chamado de numerador. Deixa eu arredar aqui um pouquinho para vocês verem. Pronto. E nós temos que o número 2 vai ser chamado de denominador. Então, nós temos essas duas nomenclaturas, numerador e denominador. O que a gente tem? Numerador representa a quantidade do inteiro que a gente vai utilizar. Denominador significa a quantidade do inteiro que vai ser dividida. Meu inteiro aqui foi dividido em 2 partes e a gente pegou apenas uma parte. No 2/3, que foi a segunda fração, quem é o numerador? O numerador é o número 2. E quem é o denominador? É o número 3. Quantas partes o inteiro foi dividido? Ele foi dividido em 3 partes. Quantas partes do inteiro foram utilizadas? 2 partes. Na fração 7/11, quem é o meu numerador? Quantas partes a gente pegou do inteiro? A gente pegou 7. E quantas partes que a gente dividiu o inteiro? Em 11. Além de uma fração representar parte de um inteiro, uma fração também pode representar uma razão. E o que é uma razão? É um quociente, ou seja, pode representar uma divisão. Quando a gente fala em razão, a gente está falando no quociente de uma divisão. Como que seria um exemplo, então, professora? Vamos pensar na seguinte situação. Eu falo assim, olha, na nossa turma de 30 alunos, 5 não estão fazendo as atividades. Então, eu posso representar isso numa divisão, ou seja, de 5 alunos em um total de 30. Isso é uma razão, tá? Eu estou representando em forma de fração uma situação em que eu tenha duas grandezas que eu posso fazer a divisão. Outra situação, em cada 20 pessoas, 12 estão gripadas. Então, o que a gente tem? A gente tem um total de 12 pessoas gripadas, mas foram entrevistadas 20 pessoas. Eu vou pegar, por exemplo, distribuir para vocês na sala de aula 3 cartolinas
para 4 grupos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 cartolinas e vou dividir para 4 grupos. Então, isso tudo é uma razão. Eu posso representar isso tudo em forma de fração. Vamos ler essas frações? 5 30 avos, 12 20 avos e 3 quartos.